Nem a perda de 3 pontos por conta da documentação irregular de Bryan Castilho pode-se dizer que a classificação da seleção equatoriana para essa Copa não foi manchada. Muito pelo contrário. Que campanha e que bola apresentou a seleção do Equador para esta Copa do Mundo. Se você se lembra do primeiro jogo no Catar em 22, a seleção ali já tinha feito um grande jogo. Mas acontece que pegou um grupo difícil. Depois dos embates contra Senegal e Holanda, a seleção acabou caindo na fase de grupos. E para esta Copa do Mundo de 26, Equador passou na segunda colocação, atrás apenas da Argentina nas eliminatórias, e com isso a promessa de que talvez faça a sua melhor Copa do Mundo e consiga avançar pela segunda vez na história, sendo a primeira em 2006, para o mata-mata da competição. O Como Vem de hoje é para falar de Equador, país este que está na sua quinta Copa do Mundo, sendo todas essas neste século XXI. Então vamos embora falar desse país que eu posso dizer que cresceu e começa a figurar cada vez mais como um dos centros do futebol sul-americano. É claro que não o mais importante, distante de um top 3 ou até top 4, mas é um país que cresce cada vez mais o futebol local e também exportando jogadores para fora. Um atacante, inclusive, bem conhecido para diversos torcedores brasileiros. A seleção, que tem como único título importante o Pan-Americano de 2007, havia feito a sua melhor Copa do Mundo, como eu falei antes, em 2006, quando a seleção venceu Costa Rica e Polônia na fase de grupos e caiu para a Inglaterra nas oitavas de finais. Mas passando 20 anos no tempo, a seleção equatoriana se coloca de novo nesse nível de poder fazer uma Copa diferente e avançar e ir mais longe nesse mata-mata. Agora, depois de 20 anos, a seleção vai enfrentar numa Copa do Mundo a Costa do Marfim, Curaçao e a Alemanha. Alemanha sede de 2006. Então algumas coincidências temos aí também, né? Mas bom, essa seleção agora, ela consegue também ter resultados melhores, inclusive contra países de outros continentes. A boa campanha de Equador não se resume só às eliminatórias para esta Copa. Já em 2026, a seleção enfrentou a Holanda e Marrocos e conseguiu arrancar 2 empates de uma seleção muito tradicional e de uma seleção semifinalista da última Copa, mostrando que o nível de Equador sim subiu nos últimos anos, incluindo da última Copa para cá. Com o Ener Valencia sendo esse principal jogador e buscando alcançar a artilharia da seleção no torneio, faltando só um gol. Curioso lembrar que na primeira rodada da Copa passada, ele inclusive era o artilheiro da Copa, porque ele marcou 2 contra a seleção do Catar. Vamos embora falar sobre o que eu acredito que vai ser o time base da seleção equatoriana para essa Copa do Mundo, que joga num 3-4-3. No gol, Gonçalo Valle. A linha de 3 zagueiros é composta por Ordóñez, Félix Torres e Pacho, zagueiro do Paris Saint-Germain. No meio de campo, Alan Franco, Caicedo, do Chelsea, Vitti e Estupiñán, pelo lado esquerdo. Mais à frente, uma briga ali entre o Yeboah do Arévalo, Gonçalo Plata e Ener Valencia. Um ataque forte e um ataque de nomes conhecidos. Também tem como opção aqui, talvez, o Preciado, que seja um ala direita bem conhecido no futebol nacional. Pode servir como opção, tá? Dependendo, ele pode entrar no lugar de alguns zagueiros e assim fazer uma linha de 4 defensores. Dependendo, ele pode entrar numa segunda linha, saindo o Alan Franco, saindo o Vitti, vamos ver, né? Então a seleção equatoriana tem algumas opções também decentes no banco de reservas. Seleção essa comandada por um treinador muito bem visto aqui no Brasil, que é o BKSS. BKSS que já está há 11 jogos na frente da seleção equatoriana, sem perder. O Equador perdeu para o Brasil naquele momento que o Ancelotti tinha acabado de assumir a seleção, e de lá para cá são 5 vitórias e 6 empates, sofrendo só um golzinho. O BKSS, que não tinha tido experiências por outras seleções anteriormente e estava no Elche antes de assumir a seleção equatoriana. Então assim, um ciclo bom, um ciclo fechado, um time bom e forte e um treinador
bem conceituado. Vamos ver o que essa junção pode fazer com a seleção equatoriana nesta Copa do Mundo. Bom, meu povo, hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do Como Vem de hoje, não esquece de deixar o like ou comentar o que você espera da seleção equatoriana. Não esquece de seguir a gente aqui, esteja você escutando no Spotify ou no YouTube, que eu vou ficando por aqui. Fui.